gente trocou uma ideia no movimento espírita progressista. E o dia... Eu tive que ver 2, 3, 4 vezes para tentar entender por que existe um grupo espírita progressista. E isso me fez refletir, tá? E eu quero compartilhar com vocês essa reflexão. Isso me fez pensar em uma questão que considero muito importante. Será que precisamos realmente colocar o espiritismo dentro de uma corrente ideológica? E antes de mais nada, eu quero deixar claro, isso não é uma crítica às pessoas que participam deste grupo, é uma reflexão sobre o conceito de espiritismo progressista. Porque quando eu vejo a expressão espírita progressista, a primeira pergunta que me vem à cabeça é: progressista em relação a quê? Ao espiritismo, à sociedade, à política, aos costumes? Será que é progressista em quem determina quais ideias são progressistas e quais não são? Esse é justamente o grande problema nisso. O espiritismo não nasceu como uma corrente política. Allan Kardec não criou um movimento de esquerda ou de direita, progressista ou conservador. Não criou, um espiritismo conservador. E também não criou um espiritismo progressista. Ele apresentou uma doutrina com princípios próprios. E esses princípios precisam ser estudados antes de serem colocados dentro das categorias ideológicas que nós utilizamos atualmente. É claro que o espírita pode ter suas opiniões políticas à vontade. Pode defender determinadas pautas sociais, pode participar da sociedade e se posicionar diante dos problemas do seu tempo. Isso faz parte da liberdade individual, que todo mundo tem que ter. O problema começa quando nós pegamos uma ideologia contemporânea e começamos a dizer: este é o verdadeiro espiritismo. Porque aí acontece uma inversão. Em vez de estudarmos o espiritismo e a partir dele refletirmos sobre a realidade, passamos a selecionar aquilo que gostamos e rejeitar aquilo que não combina com a nossa visão de mundo. E isso pode acontecer tanto à esquerda quanto à direita. Este ponto é fundamental. Eu não estou aqui dizendo que o espiritismo é conservador, e não é. Também não estou dizendo que o espiritismo é progressista, e não é, em lugar nenhum diz isso. Estou dizendo que essas categorias são insuficientes para definir uma doutrina que possui princípios próprios. E existe ainda outra questão. A palavra progressista parece à primeira vista representar algo necessariamente positivo. Afinal, quem seria contra o progresso? Mas precisamos perguntar: progresso em qual sentido? Porque o progresso material é uma coisa, o progresso intelectual é outra, e o progresso moral é outra. A doutrina espírita fala justamente sobre a evolução do espírito. E essa evolução não pode ser reduzida a uma posição política. Uma pessoa pode defender ideias consideradas progressistas politicamente e, ao mesmo tempo, apresentar comportamento profundamente egoísta. E alguém pode ter uma posição política considerada conservadora e ainda assim demonstrar grande capacidade de amar, perdoar, servir e praticar a caridade. Por isso o Espiritismo nos chama para algo muito mais profundo do que simplesmente escolher um lado político. Ele nos chama para a transformação moral. E aqui entra uma preocupação que considero ainda mais séria. Quando criamos grupos espíritas identificados por uma determinada ideologia, existe o risco de começarmos a selecionar quem pertence e quem não pertence ao movimento. A pessoa pensa diferente? Será que ela pensa diferente de mim? Então eu vou excluir. Então ela não é suficientemente espírita, para pertencer àquele grupo. A pessoa discorda de determinada pauta? Então ela é atrasada. A pessoa tem outra interpretação? Então ela está presa ao passado. E quando chegamos nesse ponto, começamos a substituir o diálogo pelo rótulo. Isso está acontecendo. E isso é muito perigoso, porque uma das coisas mais bonitas do estudo espírita é justamente a possibilidade de questionar, estudar, comparar e refletir. O espiritismo não deveria criar uma nova forma de pensamento de manada. Não deveria existir uma obrigação de pensar politicamente da mesma maneira para ser considerado um bom espírita. Aliás, talvez seja justamente neste ponto que precisamos lembrar das advertências de José Herculano Pires sobre o risco de transformar o espiritismo em algo diferente daquilo que Allan Kardec propôs. Herculano criticava o chamado igrejismo, ou seja, a transformação do espiritismo em uma estrutura baseada em hábitos, autoridades, fórmulas e comportamentos que podem afastá-lo de sua característica essencial de estudo e reflexão.
E eu vejo uma preocupação semelhante quando tentamos transformar o espiritismo em uma identidade ideológica. Porque podemos trocar sou espírita e estudo suas ideias, por sou espírita porque o espiritismo concorda com as minhas ideias. Percebem a diferença? No primeiro caso, eu permito que a doutrina me questione. No segundo, eu quero que a doutrina confirme aquilo que eu já penso. E talvez seja essa uma das maiores dificuldades do nosso tempo. Nós queremos uma espiritualidade que concorde conosco. Isso está totalmente errado. Queremos uma religião, uma filosofia ou uma doutrina que confirme nossas opiniões políticas, nossos costumes e nossas convicções. Mas o verdadeiro estudo deveria fazer justamente o contrário. Ele deveria nos incomodar, deveria nos fazer pensar, deveria nos obrigar a rever conceitos, deveria nos tirar da famosa zona de conforto. Por isso, eu não acredito que precisamos de um espiritismo progressista. Não precisamos de um espiritismo conservador. Precisamos de espíritas conscientes, espíritas que estudem Kardec profundamente, que conheçam a doutrina, que saibam diferenciar a opinião pessoal do princípio doutrinário, que possam votar em quem quiserem, que possam ter suas convicções sociais e políticas à vontade, mas que não transformem essas convicções em critério para determinar quem ou quem não é espírita. Porque o espiritismo deve ser maior do que qualquer ideologia. O espiritismo deve iluminar nossas ideias. Nossas ideias não deveriam determinar o que o espiritismo deve ser. E eu deixo uma pergunta para você que está aqui me assistindo. Você acha que faz sentido existir um espiritismo progressista ou um espiritismo conservador? Ou o mais adequado seria simplesmente termos espíritas estudando o espiritismo e refletindo sobre o mundo a partir de seus princípios? Essa é uma discussão que merece ser feita. Não com ataques, não com rótulos, mas com estudo.